Qualquer um pode zangar-se, isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. Aristóteles, pense nisso. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Maurício Munhoz. Vamos lá, mais um conteúdo. Vamos elevar um pouco o nosso conhecimento. A playlist que a gente está apresentando agora é com base nesses desenhos que a gente acabou de colocar na imagem. Nós vamos falar do quê? De frações. Vamos lá. Essa playlist é exclusivamente de frações. Bora lá então, pessoal. Vamos lá. Nessa aula, leitura e representação. O que é uma fração? Uma fração. Fração é uma representação de partes de um inteiro, que foi dividida em partes iguais. Ou seja, fração é uma parte de um inteiro. Como assim? Vamos pegar esse inteiro nosso aqui, que foi dividido em 3 partes. Tá bom? Pensa numa barra de chocolate, por exemplo. Ele foi dividido em 3 partes, legal. Mas eu vou comer apenas uma. Como é que eu represento essa fração? Então pensem comigo. A barra tem quantas partes? 3. É o todo da fração. E esse todo da fração a gente põe na parte de baixo. Por quê? Esse todo aqui foi dividido em quantas? Em 3 partes. A nossa barra de chocolate foi dividida em 3 partes. E eu tomei, ou seja, eu comi apenas uma. O que representa esse 1 e representa esse 3? Esse 3, esse número 3... no qual foi dividido a barra inteira, foi dividido em 3 partes, a gente dá o nome de denominador. Já essa parte que eu comi da fração, que eu tomei da fração, que é uma parte, eu vou chamar de denominador. Lembrando que a fração é representada pela essa barra, tá bom? Essa barra aqui é horizontal, isso aqui que é a representação de uma fração. Então, o nosso todo, que é o 3, foi tomado uma parte. Leitura dessa fração, a gente faria o quê? A leitura dessa fração a gente escreveria assim. O número primeiro a gente colocaríamos 1, correto? E a gente já vai ver, o denominador tem um nome especial, correto? No nosso caso aqui seria 3, mas como a gente vai usar no denominador, eu vou chamar de 1/3, ok? 1/3 é a nossa representação dessa fração. Se fosse 2 partes, a gente usaria o plural, usaríamos terços. Então, vamos lá. Antes da gente começar a fazer exercício, eu vou colocar uma lista de nome dos denominadores, porque é o nome do denominador que vai mudar em cada fração, tá bom? Vamos lá, então? Bora! A lista dos denominadores. Então tá, como a gente já falou que os denominadores têm um nome diferente, quando ele for o número 2 na parte de baixo, ele vai chamar de meio. Se for mais do que 1, é meios. O 3 seria terços, o 4 seria quartos, o 5º seria quinto, o 6º seria sexto, o 7º seria 7, o 8 seria oitavo, o 9 seria nono, o 10 seria décimo, 100 seria centésimo, o 1000, milésimo, ou seja, a parte dividida em 1000 partes. Aqui eu estou dividindo a fração em 2, aqui vou dividir em 3, aqui em 4, aqui vou dividir em 5. Aqui eu estou dividindo em 1000. Imagine uma fração dividida em 1000 partes, uma barra dividida em 1000, bem pequena. E aqui eu vou estar dividindo em 12. Aqui que a gente dá uma olhadinha. Quando a gente muda acima de 10, a gente vai usar essa expressão avos, ok? Acima de 10, a gente vai usar a expressão avos, ou seja, 12 avos, 15 avos, 18 avos, 72 avos, 23 avos. Vamos lá. Vamos fazer a leitura e representação desse exercício. Como é que eu represento? Veja, essa figura aqui, ela está dividida em 12 partes, correto? E eu pintei quantas? 11 ao total. Então, como é que ficaria a fração? 11 na parte de cima, correto? Que foram tomadas, e o 12, que é o inteiro dividido, em quantas vezes foi dividido inteiro. De inteiro foi dividido em 12 partes, eu tomei 11.
Como é que é a leitura dessa fração? 11, que é o numerador, 12 avos. Vamos para a segunda. De novo a mesma figura dividida em 12 partes. Mas veja, eu tomei aqui, pintei 2, 4, 6 partes, pintei a metade. Então, como é que ficaria a leitura dessa fração? A representação da fração. Nós teríamos na parte de baixo o 12 e na parte de cima o 6. Então, como é que ficaria a leitura dessa fração? 6 em cima, embaixo 12 avos. 6 12avos. Para o terceiro, de novo a fração dividida em 12 partes. E agora eu tomei 4 delas, só 4. Então ficaria o 4 em cima, o 12 embaixo. Ok? E aí, como é que ficaria a leitura dessa fração? 4 embaixo, 12 avos. Outro, de novo a fração em 12 partes, tá bom? E aí o que eu fiz? Agora eu tomei 3 partes dela, pintei 3. Então fica 3 no numerador e 12 no denominador. Leitura, 3 12avos. E por último, nós temos aí uma fração, de novo, de 12 partes, e eu pintei 2. Então eu tenho 2 12avos. Show, né, pessoal? Bora lá, então? Agora a gente vai fazer a leitura de outras frações, agora um pouquinho mais rápido até. Eu tenho essas 3 frações, como é que eu faço a leitura da primeira? A gente vai olhar que essa primeira aqui não foi dividida em nenhuma parte. Então, ela é uma inteira. Ok? E aí, a gente vai escrever um inteiro. Nessa segunda aqui, eu tenho a fração dividida em quantas partes? Veja lá comigo. Eu tenho 2 partes. Então, o nosso denominador vai ser 2. E a parte de cima que foi pintada. Então, ficaria 1 em cima, 2 embaixo. Leitura 1 meio. Lembrando que o 2 embaixo é meio. Nessa outra aqui, eu tenho a figura dividida em quantas partes? A parte de baixo são 3. Quantas que eu pintei? 2. Então, vai ser 2 em cima, 3 embaixo. Como é que é a leitura? 2 terços. Ok? Nessa aqui, eu tenho a figura dividida em 4 partes. E eu pintei uma, ou seja, ficava uma em cima. Então, representação... Opa, desculpe. Uma não. 1, 2, 3. Desculpe. Pintei 3. Beleza? Então, aqui nós teríamos a leitura de quanto? 3. E o que eu fico em número de baixo? É 4. Então, seria quartos. 3 quartos. Nessa outra figura, nós temos ela dividida em quantas partes? Em 6. Né? 3 em cima, 3 embaixo, 6. Eu pintei quanto? 4. Então, seria 4 e o 6. Como é que eu faço a leitura do 4 no numerador e o 6 embaixo? 4 sextos. Outra. Agora, a nossa figura, que é dividida em 3 partes, sendo pintadas uma só. Então, fica 1 em cima, 3 embaixo. Tá bom? Leitura dessa fração. 1 em cima, 3 embaixo, seria 1 terço. Outra fração, ela é dividida em 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes. E eu pintei uma. Então, 1 em cima, 5 embaixo. Como é que fica a leitura em cima? O número normal em cima é 1. E o 5 a gente vai escrever quinto. Só seria quinto se fosse mais de 1. Tá bom? No outro exercício, novamente, aquela que foi desenhada em 6 partes. O inteiro foi dividido em 6 partes. E foi pintada uma só. Representação, 1 em cima, 6 embaixo. Leitura, 1 sexto. Outra figura, nós temos a figura desenhada em 5 partes e foram pintadas 3. 3 em cima, então aqui embaixo temos que ter o 1, 2, 3, 4, são 5 partes e foram pintadas 3. Leitura, a fração, representação da fração 3 quintos e a leitura 3 quintos. E por último, a fração desenhada o inteiro dividido em 4 partes e foram pintadas 2. Leitura 2 quartos. Aqui temos um outro desenho, olha. 25 partes e pintadas aqui, nesse aqui eu vou inverter, tá bom? Eu vou usar para vocês que aqui nós vamos analisar as partes brancas, tá bom? A figura toda pintada em laranja, então 25 partes, e eu reservei aqui para a gente fazer leitura e vou tomar apenas essas 5 aqui. Sempre a gente, quando tem fração, a gente tem que perguntar, né?
qual é a que está sendo tomada? As coloridas ou não? Nesse nosso caso, a gente vai analisar as que estão em branco, tá bom? Então, seriam 5 pintadas num total de 25. Leitura 5,25 avos. E nessa outra aqui, eu fiz isso para a gente não precisar contar, tá, pessoal? Beleza? Tá? Tentei facilitar a vida de quem está assistindo o vídeo. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 7 tem 49. Então, 49 no total. E para facilitar aqui o nosso vídeo, para não ficar contando todas elas, eu peguei 5 delas. Então, fica 5,49 embaixo, que é o denominador que indica a quantidade do todo que foi dividida a fração. Então, a leitura ficaria 5,49 avos. Obrigado por ter assistido o vídeo. Curta o vídeo e um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui!